Imagine-se em um campo de batalha, cercado por milhares de homens gritando, o chão tremendo sob seus pés. Você levanta seu escudo, mas antes mesmo de ver o inimigo, algo atravessa o ar, rápido demais para reagir. O impacto vem, e em segundos sua vida se esvai. É assim que Roma transformava a guerra em ciência. Nenhum movimento era aleatório, nenhuma arma era improvisada. Cada lâmina, cada lança, cada projétil era calculado para matar da forma mais rápida e eficiente possível. Enquanto outros, povos confiavam em força bruta e coragem desesperada, Roma afiava sua verdadeira arma, a inteligência aplicada à destruição. Por isso, o Império Romano não foi apenas temido, ele foi odiado, reverenciado e quase invencível. Hoje, você vai descobrir as 10 armas mais brutais que Roma já usou. Prepare-se, porque a 8ª arma é tão absurda, tão inesperada, que obrigou até o maior exército do mundo a repensar toda a sua estratégia. Antes de revelar essas armas, deixa eu te pedir algo rápido. Se esse início já fez você imaginar o peso da guerra e sentir a intensidade da Roma antiga, então você vai querer estar aqui para cada revelação. Clica no like agora mesmo. Isso mostra que você valoriza esse conteúdo e me motiva a trazer ainda mais histórias ocultas de Roma. E não esquece de se inscrever no canal. Só assim você garante que não vai perder a próxima parte dessa jornada, onde cada detalhe pode mudar a forma como você enxerga a história. Vamos juntos desenterrar os segredos mais sombrios do Império Romano. Roma não conquistou o mundo apenas pela quantidade de soldados, mas pela qualidade de suas armas. Entre todas, poucas se tornaram tão lendárias quanto o gládio, o símbolo máximo das legiões. Mas não se engane, ele não era uma espada para exibição em cerimônias, nem um adorno de generais. Era um instrumento de morte criado com um único propósito: matar rápido, matar certo, matar sempre. Curto, com cerca de 50 a 60 centímetros, afiado dos dois lados e com uma ponta triangular que perfurava como uma agulha, o gládio foi moldado após as guerras contra os ibéricos e aperfeiçoado para encaixar perfeitamente nas táticas romanas. Dentro da formação, especialmente no famoso testudo, cada legionário atacava entre os escudos de forma quase invisível, com estocadas rápidas, letais e coordenadas. O inimigo mal tinha tempo de brandir uma espada longa e já recebia 2 golpes certeiros no peito. Arqueólogos encontraram esqueletos romanos e bárbaros com pequenas perfurações concentradas no tronco, provas silenciosas de que o gládio cumpria sua função com perfeição. O gládio não era uma arma de espetáculo, era de repetição. Em batalha, não havia espaço para duelos cinematográficos. Cada legionário estocava com precisão, sem perder tempo, sem desperdício de energia. Por isso, os relatos descrevem combates curtos e brutais, nos quais o inimigo caía antes mesmo de perceber o que o atingira. E Roma não parava de aperfeiçoar. Houve o Gladius Hispaniensis, mais longo e robusto, o modelo Mainz, com lâmina mais larga e ponta agressiva, e o Pompei, padronizado para a produção em massa, que garantia eficiência em qualquer frente de batalha. Algumas versões traziam até o formato de cintura de vespa, uma curva no meio da lâmina que facilitava a penetração e, principalmente, a retirada após o golpe, evitando que a espada ficasse presa no corpo do adversário. Esse detalhe revela o pensamento romano. Nada era feito por acaso. Até a forma de puxar a lâmina de volta tinha um cálculo, uma lógica prática e mortal. Por quase 5 séculos, o gládio foi a arma padrão das legiões. E mesmo quando o sangue ainda escorria de suas lâminas, outra arma já estava pronta para entrar em cena, lançada pelo ar para abrir caminho ao massacre. Antes que o gládio fosse desembainhado, vinha o pilum, a arma que preparava o terreno para a matança.
Com cerca de 2 metros de comprimento, essa lança era engenhosamente construída, uma haste leve de madeira unida a uma longa ponta de ferro deliberadamente macio. O segredo estava exatamente aí. Quando o pilum atingia um escudo, a ponta se entortava, travava na madeira e tornava o escudo inutilizável, pesado e impossível de segurar. Em segundos, o soldado inimigo era forçado a escolher entre lutar sem proteção ou abandonar a formação. Imagine centenas de pilos lançados ao mesmo tempo. Uma verdadeira chuva de ferro que transformava linhas defensivas em caos absoluto. Escudos emperrados, soldados tropeçando, oficiais gritando tentando restaurar a ordem. Tudo isso enquanto a infantaria romana já avançava com os gládios em punho. O pilum não era feito para matar diretamente, mas para desorganizar, enfraquecer e preparar o golpe final. E sua eficácia foi tão marcante que até Júlio César exigia a reposição imediata de qualquer pilum perdido em combate. Roma não se contentava em criar, ela aperfeiçoava. Algumas versões do pilum tinham pontas piramidais, projetadas para atravessar armaduras de couro e até cotas de malha. Outras eram ainda mais finas, garantindo que o ferro se entortasse imediatamente no impacto, impedindo totalmente a reutilização. A lógica era simples: negar ao inimigo a chance de devolver o ataque. O impacto psicológico era tão poderoso quanto o físico. Imagine, uma tropa inteira vendo seus escudos se tornarem armadilhas inúteis em questão de segundos. Textos de Políbio relatam exatamente esse pânico. Formações desfeitas, soldados obrigados a escolher entre a morte ou a fuga. Restos arqueológicos confirmam. Escudos encontrados na Germânia ainda carregam 2000 anos depois pontas de pilum incrustadas em suas fibras de madeira. Em algumas campanhas, legionários eram até instruídos a recolher pilos encravados nos escudos inimigos e lançá-los novamente, mesmo tortos, apenas para prolongar o terror. O pilum era mais do que uma arma. Era uma estratégia que transformava a disciplina romana em vantagem esmagadora. Mas quando o inimigo recuava ou tentava resistir à distância, Roma revelava outra arma invisível. Uma arma que matava sem ser vista. Se o pilum era um ataque em massa que quebrava formações, o fustibalos era o golpe invisível, certeiro, silencioso. Uma versão aprimorada da funda tradicional, presa a uma pequena haste de madeira, permitia lançar projéteis a mais de 100 metros com velocidades superiores a 160 km/h. O resultado era brutal. Um inimigo caía com o ombro quebrado, o crânio perfurado ou as costelas esmagadas sem nunca ter visto de onde viera o ataque. E não se tratava de pedras aleatórias. Os projéteis eram moldados em forma de amêndoa, aerodinâmicos, cortando o ar como flechas primitivas. Muitos traziam inscrições irônicas, insultos, provocações, mensagens de escárnio, como se a própria pedra zombasse da vítima. Mais tarde, surgiram versões em chumbo, pequenas esferas quase invisíveis até o impacto, capazes de atravessar carne e osso como se fossem balas de metal. Fontes como Lívio e Plínio, o Velho, relatam que essas fundas podiam ser mais eficazes que arcos em certas batalhas, graças à sua cadência de tiro e ao fator surpresa. Era uma arma barata, portátil, mas devastadora, e quando usada durante cercos, espalhava medo como fogo, sentinelas mortos sem aviso, oficiais caindo em silêncio, formações desfeitas por tiros que ninguém sabia de onde vinham. Antes do gládio e do pilum, existia a simplicidade brutal da lança. Nos primeiros exércitos da República, portar uma lança longa era o que definia o soldado. Com cerca de 2 metros de comprimento, haste de madeira reforçada e ponta de ferro em forma de folha ou agulha, não era feita para ser lançada, mas para ser empunhada como extensão do corpo.
Em formações como a dos Hastati, jovens guerreiros avançavam como uma muralha viva de ferro, centenas de lanças apontadas à frente em perfeita sincronia. Contra tropas desorganizadas, a cena era devastadora. Cada tentativa de aproximação resultava em cortes e perfurações. Contra a cavalaria, a lança funcionava como uma barreira intransponível. Cavalos paravam antes do impacto, e os que insistiam caíam ensanguentados. Mas a lança não era apenas uma arma, era símbolo de autoridade. Mesmo após ser substituída pelo gládio, permaneceu entre os triari, veteranos de elite que só entravam em combate em 900 situações desesperadas. Durante o Império, ganhou também valor cerimonial. Aparece em moedas e esculturas como emblema de estabilidade e força. Era a lembrança de que Roma nasceu não da sofisticação, mas da disciplina. Uma simples lança apontada para frente. Em um campo de batalha dominado por lâminas afiadas e perfurações precisas, a massa parecia um anacronismo. Mas quando o inimigo vestia armaduras resistentes, escondia-se atrás de escudos reforçados ou lutava em becos estreitos, era ela que resolvia o problema. Com um cabo curto de madeira e uma cabeça pesada de ferro ou pedra, a massa não precisava de técnica refinada. Não buscava brechas, bastava um golpe firme para esmagar ossos, quebrar costelas ou causar traumatismos irreversíveis. Algumas versões tinham saliências de metal ou pontas para concentrar o impacto, tornando o estrago ainda maior. Em rebeliões urbanas, como nas ruas estreitas de Jerusalém ou nos becos de Cartago sitiada, a massa era perfeita. Não havia espaço para espadas longas ou formações compactas. O combate era corpo a corpo, imediato, brutal. E a arma também tinha um efeito psicológico devastador. Ver um soldado cair com o crânio afundado por um único golpe inspirava medo em qualquer adversário. Em execuções públicas, a massa era usada justamente por esse motivo. Não apenas matava, mas aterrorizava. Contra escudos, quebrava o braço que os sustentava. Contra capacetes, deformava o ferro e esmagava o que estava sob ele. A fama das legiões romanas como exércitos disciplinados não vinha apenas da lealdade ou da coragem, mas do medo. E esse medo tinha forma. O flagro, um chicote de punição militar. À primeira vista podia parecer simples. Tiras de couro cru ou tendões trançados. Mas o detalhe mortal estava nas pontas. Fragmentos de osso, ganchos de metal e esferas de chumbo que a cada golpe não apenas cortavam a pele, mas rasgavam músculos e deixavam ossos expostos. Fontes como Suetônio e Tácito relatam soldados desmaiando antes da 10ª chicotada. Muitos não morriam na hora, mas sucumbiam dias depois em agonia, por infecção ou choque. Os que sobreviviam carregavam cicatrizes para sempre, marcas de obediência gravadas na carne. O flagro era mais do que punição, era espetáculo. Durante o treinamento, as chicotadas públicas lembravam a todos o preço da insubordinação. Nas prisões militares, os gritos ecoavam por horas, servindo como lição viva. E em execuções, o flagro era prelúdio da crucificação, mutilando antes da morte final. Era a arma que não se voltava contra o inimigo externo, mas contra o próprio soldado, garantindo que a legião marchasse unida pelo medo. Nem todas as armas de Roma nasceram de suas forjas. Algumas vieram dos inimigos, como a Falx dos Dácios, uma lâmina curva que mutilava soldados e forçou Roma a reforçar capacetes e mudar táticas inteiras. Outras vieram da própria natureza, cães de guerra treinados para atacar gargantas, porcos em chamas soltos contra elefantes, o fogo lançado colina abaixo em cercos. E havia ainda as máquinas. A balista, besta gigante que disparava dardos de 1 metro, atravessando corpos e prendendo soldados vivos em paredes. O som seco de seu disparo anunciava morte certa em questão de segundos. Tudo isso
revela uma verdade incômoda. O Império Romano não se ergueu sobre combates justos, mas sobre a busca obsessiva pela eficiência da morte. Suas armas não eram símbolos, eram ferramentas de extermínio pensadas até nos mínimos detalhes. Por isso, Roma não apenas venceu, ela esmagou, dominou e deixou marcas que ecoam até hoje. Agora eu te pergunto, se tivesse que enfrentar uma dessas armas brutais, qual escolheria como a última? Se esse mergulho na Roma antiga já despertou em você novas perspectivas, imagina o quanto mais ainda podemos descobrir juntos. O meu compromisso é sempre trazer histórias que transformem o modo como você enxerga o passado. Em troca, eu só te peço um gesto simples. Deixe o like e se inscreva no canal. Isso fortalece o canal e, ao mesmo tempo, garante que você continue recebendo conteúdos que ampliam sua visão e transformam sua forma de entender a história. Essa é a nossa troca. Eu entrego conhecimento que muda a forma como você vê o mundo e você apoia para que essa jornada nunca pare.